Jiang Jingzi, mais uma vez para a atriz, me forçou a me divorciar quando escolhi me comprometer. Ele fumou um cigarro, fez uma pequena pausa, meio anel, e em seguida, aparentemente sorriu. O que desta vez tão bom é descobrir que a loucura também é inútil. Então mudar um novo conjunto de regras? Tirei minha aliança de casamento e falei calmamente: não, só não quero mais me envolver. Depois de um longo período de silêncio, Jiang Jingzi apagou o cigarro que tinha na mão, e meio encostado na parede, disse sem pressa: na verdade, não é tão urgente assim. O principal é que a carreira de Yaya está em ascensão ultimamente, e você sempre a assedia. Isso é realmente irritante. Eu não respondi. Um golpe seriamente no acordo de divórcio. Escreveu seu nome, antes de dizer: não se preocupe, não será no futuro. A forma do corpo de Jiang Jingzi gaguejou levemente, sem saber o que pensar. Um momento depois, ele se endireitou, com a voz mais do que ligeiramente agitada: Linha, é melhor. Caso contrário, você sabe as consequências. Meu corpo inconscientemente tremeu levemente. Na última vez em que fui forçado a me divorciar, tive um colapso emocional e expus diretamente na internet as fotos em grande escala que Lin Ya enviou para me provocar. Mas acabei sendo processado por Jiang Jingzi por violar o direito à honra, e depois fui publicamente desculpado pelos fãs que haviam revelado suas informações de identificação. Daquela vez, depois de ouvir que o tribunal decidiu a seu favor, Jiang Jingzi fez a mesma coisa, observando-me enlouquecer com facilidade o tempo todo, e então soltou uma frase com uma sobrancelha levantada. Esposa, está satisfeita com esse resultado? É tão estranho, obviamente foi tão doloroso e sufocante na época, mas quando olho para trás agora, meu coração não tem nenhuma flutuação, só sinto ironia. Depois de carregar minha bagagem para fora da porta, olhei para a passagem de avião em minha mão e, em retrospectiva, percebi que finalmente havia deixado de lado esse relacionamento que me deixara em uma bagunça. No telão do shopping center, Lin Yaya endossava um batom de uma grande marca, sorrindo confiante e deslumbrante, gradualmente se sobrepondo à garotinha da minha memória que arreganhava os dentes e as garras, e me provocava. Jiang Jingzi tem um ditado que está certo. Lin Yaya está de fato em um período de ascensão na carreira recentemente, e essas fotos em grande escala, em vez de afetá-la, fizeram com que ela fosse apontada como uma grande heroína sóbria por seus fãs devido à sua atitude franca. Mas a primeira vez que descobri que Jiang Jingzi havia me traído, foi por provocação ativa de Lin Yaya. Naquela época, eu virei toda a família Jiang de cabeça para baixo, deixando todo mundo saber das coisas escandalosas que Jiang Jingzi fez. Naquela época, todas as esposas que haviam feito amizade estavam me aconselhando-me a ser generoso, aconselhando-me a fazer concessões, mas eu odiava que Jiang Jingzi tivesse me traído. Odiava que ele tivesse me deixado virar um louco histérico, enquanto ele mesmo abraçava sua jovem amante e vivia uma vida arrojada. Não estou disposto a estar disposto e não estou disposto a me comprometer. Até aquele momento, quando um repórter fotografou secretamente os dois indo para um quarto de hotel, as coisas ficaram tão grandes que Jiang Jingzi decidiu tornar público o romance para salvar o futuro e a reputação de Lin Yaya. Naquela época, todas as manchetes de busca eram sobre a história de amor entre o príncipe da mansão e a atriz. Fiquei tão irritado que enlouqueci e corri para a empresa de Jiang Jingzi, gritando com ele. Jiang Jingzi estoicamente deixou Lin Yaya ir primeiro, mas me deixou ainda mais arrasado. Eu o esmaguei na cabeça com um cinzeiro, e o chamei de pessoa podre na pilha de lixo. No final ele disse friamente: certo, eu sou o homem podre, estou traindo, você não aguenta, então se divorcie. As palavras caíram, ele e eu congelamos, mas no final, ou eu falei primeiro, fiquei ainda mais histérico do que antes, ainda mais como um louco. Quem sou eu para me divorciar? Por que eu deveria cumprir você e aquela vadia? Jiang Jingzi, você deve carregar o nome de adúltero e amante com ela pelo resto de sua vida. Depois disso nos separamos em condições ruins, e Jiang Jingzi nem voltou para casa. A única coisa que sei sobre seu paradeiro é a demonstração de afeto de Lin Yaya. Sob os múltiplos golpes, a decisão extrema de pescar a morte, eu e a certidão de casamento de Jiang Jingzi foram postadas na internet, apontando o fato de que os dois estavam se traindo. Mas antes que as coisas tivessem tempo de fermentar, Jiang Jingzi atacou, gastou um preço alto para comprar através do médico assistente da minha mãe, para impedir as pessoas no exterior,
e depois me forçou a esclarecer que a certidão de casamento é falsa. No momento em que soube da notícia, perdi todo o sangue do meu rosto e nem percebi o olhar provocativo e presunçoso de Lin Yaya. Quase desmaiei e sussurrei. Jiang Jingzi, você sabe muito bem que a doença dela não pode ser adiada. Você sabe muito bem que isso a matará. Como você pode ser tão insensível? Mas Jiang Jingzi permaneceu impassível, ainda fumando calmamente seu cigarro, e somente quando me sentei exausta no sofá, ele apagou o cigarro e disse despreocupadamente: Esposa, não espere que eu seja misericordioso com você. Vá e esclareça. Não a arruine. Naquele momento, meu coração sufocou como nunca antes, desesperado, como um peixe moribundo que só consegue se debater dolorosamente na praia. Eu não conseguia nem acreditar que o homem à minha frente era meu ex-amante. Foi também nesse dia que finalmente decidi terminar o relacionamento. Mas o que me deixou infeliz foi muito mais do que isso. A doença da minha mãe não podia ser adiada. Eu só podia optar por fazer concessões. Admiti pessoalmente que a certidão de casamento era falsa. Tudo porque eu tinha ciúmes, estava delirando. A seção de comentários dessa dinâmica ainda está cheia de insultos contra mim. Irmã mais velha, você quer que um homem fique louco, certo? Nerve. Ainda ousa rumores de que minha deusa é uma amante. E também é uma vadia sem fim. Quem vai dar um tapa nela para que fique sóbria? Crowdfunding. Eu dou 5, eu dou 10. Naquela época, eu estava confuso, como um cadáver ambulante, e só conseguia escapar para ficar com minha mãe em frente à sua cama de hospital. Talvez meu estado estivesse muito debilitado. Mesmo sem entrar em contato com a internet, minha mãe percebeu que algo estava errado. Suspirou e me contou sobre meu passado com Jiang Jingzi. O amor dos jovens é sempre o mais inocente no ensino médio. Jiang Jingzi gosta de mim. Mas o complexo de inferioridade não ousa expor o coração. Apenas dia após dia atrás de mim, acompanhando-me até em casa. Até aquele dia fui alvo de alguns gangsters, e Jiang Jingzi, para me proteger, nasceu com 3 costelas quebradas, mas cerrou os dentes e morreu para me proteger sob o corpo. Depois disso, eu me apaixonei por ele naturalmente. Naquela época, Jiang Jingzi ainda não tinha sido reconhecido pela família Jiang, ou aquela criança selvagem que vivia com a avó, sem ter o suficiente para comer ou vestir, e era minha mãe que o estava ajudando, e até mesmo as mensalidades foram pagas por ela. Mas agora a antiga bondade de minha mãe se tornou uma faca afiada que a apunhala. Ela não tinha ideia do que sua filha estava enfrentando. Olhei para o rosto cada vez mais abatido de minha mãe e pensei, é isso, pelo menos ainda tenho minha mãe. Pelo menos não fiquei sem nada. Mas o destino gosta de brincar com pessoas amargas. Quando recebi a notícia da doença grave de minha mãe, corri para o hospital como um louco. Mas, na porta de casa, fui cercado à força pelos fãs de Lin Yaya. Eles descobriram minhas informações de identidade, encontraram o endereço de minha casa, e me denunciaram com razão. Eu não conseguia me afastar da multidão. Meus olhos estavam vermelhos de ansiedade. Eu só conseguia continuar explicando a verdade, mas nenhum deles acreditava em mim. Morrendo de rir, ainda sonhando acordada aqui, vadia ou não. Quando você difamou minha deusa como amante, não foi muito instrumental? Para quem está chorando agora? Durante a discussão, alguém ficou tão irritado que me empurrou diretamente. Que vergonha! Por que você não pede desculpas? Tropecei 2 passos e caí no chão em uma pilha, ouvindo alguém soltar uma gargalhada. Aguentei a dor lancinante no joelho e finalmente desisti. Como uma marionete com cordas? Fiquei pedindo desculpas para a câmera. Sou eu sendo uma vadia. Sou eu sendo caprichosa. Desculpe, Lin Yaya. É tudo culpa minha. Desculpe, desculpe. Os fãs justos, parecendo ter vencido uma batalha, sorriram e me soltaram. Não teria sido melhor se eu tivesse feito isso, mas quando corri para o hospital já era tarde demais. Por um momento achei que tinha tido um sonho muito longo, e quando acordei, ainda era a garotinha que dormia nos braços da mãe, ainda não tinha conhecido Jiang Jingzi, e ainda não tinha sido reduzida ao ponto de ser pisoteada. Mas a realidade me deu um golpe fatal. Eu escolhi a pessoa errada. Nem mesmo o último lado da minha mãe eu vi. Naquele dia, eu me ajoelhei em frente à cama do hospital e chorei sem poder fazer nada por muito, muito tempo. A enfermeira que estava cuidando da minha mãe, me disse suas últimas palavras. A senhora idosa continuou chamando seu nome no final, e disse que por qualquer motivo que você não tivesse conseguido vir para cá, ela não a culpava, e que só desejava que você tivesse uma vida boa com seu marido. Segurei a mão fria de minha mãe, e fiquei sentado no chão, congelado, por um longo tempo.
Não consigo me lembrar do processo que se seguiu. A volta para casa, a cremação, o funeral. No final, sentei-me no salão espiritual, para que Jiang Jin discasse o último telefone. Pelo menos, ele deveria vir me ver, pois ainda estava morrendo e pensando em sua mãe. Enquanto aguardava a conexão do telefone, percebi que minha voz estava rouca a ponto de ficar irreconhecível. Eu disse: mamãe faleceu. Mas o que apareceu no telefone foi a voz sorridente de Lin Ya. Então parabéns, mas Jingzi não tem tempo para ir até você agora. Ele está me acompanhando para um exame de maternidade. Quem ligou? A voz de Jiang Jingzi soou. Desliguei o telefone com dificuldade e fiquei acordado a noite toda na lareira. Em seguida voltou calmamente para a cidade, comprou passagens de avião, resolveu a questão dos bens e prometeu se divorciar de Jiang Jingzi. Antes de embarcar no avião, sentei-me no aeroporto e comecei minha vingança final. Afinal, não sou alguém que está disposto a ser intimidado. Enviei algumas das informações da empresa que coletei para a empresa rival de Jiang Jingzi, para garantir que o dinheiro chegasse antes de me estabelecer. A internet está repleta de comentários ruins sobre mim. Ao clicar aleatoriamente em um tópico, você pode ver minha foto, que foi transformada em uma variedade de imagens feias usadas para zombar. E depois de muitos dias, o comentário vendido de Lin Ya ainda está pendurado em sua página inicial. Foi o dia em que fui forçada a esclarecer minha certidão de casamento. Lin Ya, as pessoas estão fazendo o que os céus estão vendo. Água suja que você pode jogar. Eu nunca tive medo de ninguém na minha vida. Os comentários na parte inferior são todos de coração partido. Também é má sorte para a deusa e seu cunhado serem manchados com esse tipo de sujeira. Deusa de coração partido. Essa é a grande heroína. Sabe quanto faz a bendorizada do CEO. Aqueles que só usam táticas sujas para arruinar a reputação de uma garota simplesmente não merecem ser mulheres. A deusa é muito gentil. Isso não é nem mesmo processado. Eu ergui meus lábios, zombei e ri baixinho. Então Lin Ya me enviou todos os tipos de informações provocativas, juntamente com pacotes para seus rivais, jogando impiedosamente uma terceirização de ódio. Quando finalmente desliguei o celular, recebi uma ligação de Jiang Jingzi. Esqueci de lhe dizer que o período de reflexão sobre o divórcio é de apenas 30 dias. Se você quiser desistir, não é impossível. Mas é melhor fazer algo para me satisfazer. Sua voz era tão tímida e arejada como sempre, como se ele tivesse certeza de que eu não conseguiria largá-lo. Olhei para o horário de embarque e disse sem expressão: entendi. Em seguida desliguei o telefone com determinação e entrei no avião. Essa foi a primeira vez que Suyan desligou o telefone na cara dele, e Jiang Jingzi ainda se sentia mal depois de aguentar por 5 dias. Ele se levantou de Lin Ya e vestiu o casaco, com a intenção de ir para casa e dar uma olhada. Lin Ya o abraçou por trás, deitando-se sobre ele como se não tivesse ossos. Jingzi, fique comigo novamente. Jiang Jingzi se virou para trás e disse em voz baixa: não conte a Suyan sobre a gravidez ainda. Lin Ya fez beicinho infeliz. Vocês são divorciados, do que tem medo? A figura de Jiang Jingzi fez uma pequena pausa, inexplicavelmente um pouco irritada. Ainda faltam 25 dias. Que tipo de divórcio é esse? Ele empurrou Lin Ya para longe, vestiu as calças e voltou para casa. Como não havia retornado por quase uma semana, a casa estava um pouco calma demais, e Jiang Jingzi estava um pouco em pânico. Esse pânico atingiu o auge depois de ver a cozinha que não apresentava sinais de uso. Ele abriu o quarto e vasculhou os armários por meio-dia, e finalmente viu o que estava procurando na lixeira: uma aliança de casamento. No dia em que ele assinou os papéis do divórcio, Suyan a colocou sobre a mesa e a entregou a ele. Ele não a pegou porque sentiu em seu coração que Suyan não poderia concordar com o divórcio, e mesmo que assinasse os papéis do divórcio, ele se arrependeria mais cedo ou mais tarde. Afinal de contas, Suyan o ama. Jiang Jingzi pegou a aliança de casamento e limpou a poeira com cuidado. Essa aliança foi usada quando ele tinha 19 anos de idade, trabalhando como tutor para alguém, movendo tijolos, entregando comida para a viagem, trabalhando continuamente por 3 meses antes de comprá-la. Para ele, para Suyan, ela significa muito. Portanto, deveria ter sido jogada acidentalmente na lixeira. Jiang Jingzi se levantou e olhou para a foto do casamento pendurada na parede, na qual Suyan tinha acabado de completar 22 anos, sorrindo como uma flor. Falando nisso, a razão pela qual ele era bom com Lin Ya era também por causa de Suyan. Ele não conseguia esquecer o Suyan que surpreendeu sua juventude aos 18 anos. Naquela época, ele era pobre, selvagem, e não tinha nada, mas foi Suyan que lhe deu todo o carinho.
Mais tarde ele foi reconhecido de volta à família Jiang, se livrou da identidade de semente selvagem, saltou para se tornar um ser humano, e também conseguiu Su-Yan como desejava. Mas Su-Yan mudou, ela perdeu a espontaneidade da época de estudante, tornou-se escrupulosamente disciplinada, entediante, e aquelas falsas mulheres nobres, um modelo. O coração de Jiang Jingjing está claro. Isso se deve ao fato de que a identidade de Su-Yan é comum. E para se casar com ele, você precisa se tornar um grupo. Para não lhe dar uma desgraça. Até o aparecimento de Lin Yaya, ela e o jovem Su-Yan são muito parecidos. E Jiang Jingjing achava que a queda dele seria normal. Na primeira vez em que ele e Su-Yan mencionaram o divórcio, ele simplesmente deixou escapar inconscientemente as palavras e acabou se arrependendo um pouco. Mais tarde, quando Su-Yan mencionou o divórcio, ele também achou que ela havia causado muitos problemas e queria deixá-la convergir um pouco. Afinal de contas, em comparação com outros homens do círculo, ele realmente contava com a limpeza há tantos anos que só há uma Lin Yaya por perto. Su-Yan, entretanto, mexeu com ele dessa maneira, realmente muito ingrata. Além disso, ele nunca pensou em se divorciar de Su-Yan, desde que ela seja honesta e tolerante. Quando ele estiver cansado de brincar, mais cedo ou mais tarde ele voltará. Jiang Jingjing pegou seu celular e decidiu tomar a iniciativa de ligar para Su-Yan para persuadi-la, mas antes que pudesse discar percebeu que já havia sido bloqueado. Ele franziu a testa, e inconscientemente achou que isso era impossível. Ele e Lin Yaya tinham se dado bem por muitos anos, e quando Su-Yan causou mais problemas, ela não o desligou. Mas antes que ele pudesse pensar claramente sobre o motivo, o telefone tocou, e era Lin Yaya ligando para ele. Jinze, Su-Yan expôs nosso caso para minha empresa rival. Agora a mídia social colocou um grande grupo de exército de água. A opinião pública já começou a fermentar. O que fazer a Jinze? Estou tão assustada agora. Sou Yeon. Como ela pode ser tão nojenta? Será que ela quer tanto me matar? Jiang Jinze ouviu a voz chorosa dela. Suas sobrancelhas se franziram. Su-Yan fez a mesma coisa estúpida da última vez novamente. Ela ainda não aprendeu a lição? Pensando na última vez, quando Su-Yan estava pálida e impotente, e o questionou por que ele era tão cruel com a mãe dela, o coração de Jiang Jinze se afrouxou por um momento. Ele pensou na mãe de Su-Yan, a anciã que o ajudou quando ele era jovem. Na verdade, naquela época, ele estava apenas assustando um pouco. So-Yeon, mesmo que So-Yeon realmente preferisse morrer a concordar com o esclarecimento, ele não deixaria aquela mulher morrer, mas So-Yeon concordou. Asniki. E isso foi um bom comportamento. Eu sei, vou cuidar disso. Desligando o telefone, Jiang Jingjing não teve coragem de persuadir Lin Yaya e decidiu procurar Su-Yan. Desde que Su-Yan prometesse ir esclarecer esse assunto, ele se casaria novamente com Su-Yan. E a propósito, ele a levaria em uma viagem ao país que ela mais amava. Essa viagem foi quando ele se casou. Prometeu a Su-Yan recém-casado. Ele estava ocupado com a família, ocupado com a carreira, para provar sua força. E então ele finalmente ficou livre. Teve tempo, ele e Su-Yan entraram em uma grande confusão. Mas ele ainda foi lá, foi com Lin Yaya. Naquela época, Lin Yaya sabia que ele e Su-Yan tinham esse acordo. O importunou por um longo tempo. Ele não podia suportar. Então ele concordou. Jiang Jingjing lembrou que naquele momento, a reação de Su-Yan ao saber que ele e Lin Yaya haviam partido, parecia chorar e rir, e seu coração inexplicavelmente se apertou um pouco. Quando quis ligar para a mãe de Su-Yan, descobriu que o telefone havia sido cancelado. Ele só podia ligar para o amigo mais próximo de Su-Yan, e então seu rosto mudou. Su-Yan vendeu todos os seus bens para emigrar para o exterior. Impossível. Como ela pôde me deixar na mão? Jiang Jingjing não conseguiu se controlar e retrucou em voz alta, mas logo se acalmou novamente. A mãe de Su-Yan ainda estava no hospital recebendo tratamento. Como ela poderia rebaixar a mãe? Mas quando ele chamou o médico, ouviu o médico dizer com dúvidas: Sr. Jiang, eu já voltei para o ZUA. Jiang Jingjing ficou furioso na hora. Se você voltar para o ZUA, quem cuidará da doença da minha sogra? O tom do médico ficou ainda mais confuso, mas a paciente morreu no mês passado. Nesse instante, Jiang Jingjing foi como um raio. Ele não conseguia nem acreditar no que estava ouvindo. Morreu? Como isso é possível? Ele murmurou em branco. Se faleceu, por que Su-Yan não ligou para ele? Por que ela não o procurou? De repente, Jiang Jingjing lembrou-se novamente da ligação telefônica que havia recebido na última vez em que ele e Lin Yaya fizeram um exame de maternidade. Naquela ocasião ele não ouviu sobre o que Lin Yaya estava falando.
Mas agora que se lembrava com cuidado, seu rosto ficou instantaneamente extremamente sombrio. Ele chamou Lin Yaya e disse em um tom gelado: "Você contou a Suyan sobre sua gravidez?" A voz de Lin Yaya estava um pouco nervosa, mas ela ainda fez beicinho. "Jingzi, eu só estava muito feliz e queria me exibir." Jiang Jingzi ficou furioso instantaneamente. "Seu bastardo estúpido. Eu já disse que você não tem permissão para mexer com Suyan? Qual é o seu próprio status? Você não é claro em seu coração?" O rosto de Lin Yaya mudou ligeiramente, mordendo o lábio. "Mas vocês são todos divorciados. Você não pretende se casar comigo, Jingzi?" Jiang Jingzi riu de volta com raiva. "Casar com você? Quando foi que eu disse que queria me casar com você? Suyan e eu estamos bem há tantos anos. É algo que você pode terminar?" Lin Yaya cerrou os dentes em sinal de morte, com a voz sufocada. "Jingzi, você não pode fazer isso comigo. Estou grávida de um filho seu." Mas Jiang Jingzi já havia desligado o telefone, apertado a campainha e saído pela porta em pânico. "Suyan, essas são as vacas e ovelhas que você adquiriu?" A voz entusiasmada da Amá branca soou. Eu me virei para trás e sorri para ela antes de dizer em inglês fluente: "Sim, pretendo viver aqui por muito tempo, e espero que todo dia seja um bom dia. Quando vim para a Austrália, usei os bens que havia adquirido para comprar uma casa no subúrbio com um gramado muito grande, perfeito para manter algumas vacas e ovelhas para passar o tempo. Quanto aos assuntos domésticos, não quero mais me preocupar com eles." No momento, a empresa hostil do lado de Jiang Jingzi ainda está esperando o momento certo e não fez nada. Quanto ao lado de Lin Yaya, há muito tempo ele está em alvoroço. Sobre Lin Yaya saber 3 quando 3, os rumores de que o príncipe da família Jiang estava traindo novamente correram para a busca quente. Desta vez, as evidências foram ainda mais completas, e muitas pessoas questionaram, por exemplo, a linha do tempo das fotos de quando Jiang Jingzi e eu estávamos juntos, bem como a voz provocativa de Lin Yaya. Alguns de meus colegas de classe do ensino médio também se destacaram e provaram meu relacionamento com Jiang Jingzi. Eles provavelmente receberam dinheiro, mas as provas que apresentaram eram verdadeiras. A seção de comentários da mídia social de Lin Yaya também já havia caído há muito tempo. Na verdade, eu queria dizer da última vez que a certidão de casamento não tinha nenhuma marca de retoque, mas todos vocês disseram que meus pais já se foram. Então isso é realmente uma besteira. Como esses dois homens e mulheres desprezíveis se atrevem a ser tão arrogantes? Os fãs de Lin Yaya não a estão promovendo como uma grande heroína da nova era? Que vadia para provocar a companheira original, exibindo o homem escroto para sua grande heroína favorita? Não consigo imaginar como foi doloroso para o companheiro original ser forçado a se desculpar. Lin Yaya, saia do showbiz. Escória morta, saia da biosfera. Os fãs de Lin Yaya também saiam e peçam desculpas. Nada disso importava mais para mim. Eu havia encontrado um novo ajudante para me ajudar com as ervas daninhas da propriedade. Afinal, esses trabalhos eram pesados demais para eu cuidar sozinho. O ajudante era um rapaz branco. Seu nome era Cecil, 20 anos, cabelo loiro, com pequenas sardas e um sorriso muito ensolarado. "Suyan, eu ainda quero comer as costelas de porco assadas que você fez. Vamos comprá-las, ok?" Não senti nada além de diversão ao ouvi-lo fazer beicinho em mandarim quebrado, mas assenti com a cabeça mesmo assim. Mas nunca pensei que encontraria o Jiang Jingzi de olhos vermelhos na rua. Naquele momento, Cecil e eu estávamos colocando várias sacolas grandes de utensílios domésticos e ingredientes no porta-malas do carro. Cecil balançou a cabeça como um cachorrinho. "Suyan, estou suado. Ele sempre gosta de falar em chinês comigo." Eu o limpei algumas vezes com uma toalha de papel, e então ouvi uma voz familiar. "Suyan, você não quer explicar quem é?" Jiang Jingzi estava atrás de mim olhando-me fixamente. Eu me virei para trás, surpreso por um instante antes de recuperar minha compostura. Há algo errado? Cecil também olhou para ele com desconfiança antes de me perguntar. "Suyan, quem é esse?" Eu disse em uma voz fraca: "Ex-marido." O rosto de Jiang Jingzi obviamente afundou ainda mais. Ele olhou para Cecil e zombou. "O quê? Você encontrou um garotinho branco no exterior tão rapidamente?" Cecil não entendeu muito bem o significado de um menino branco, pensando que era uma criança branca com um rosto muito branco. Então ele acenou com a cabeça vigorosamente. "Sim, sim. Eu sou o menino branco que Suyan encontrou." Jiang Jingzi estava tão irritado que sua respiração estava trêmula. Ele deu um grande passo à frente e tentou agarrar minha mão. "Volte para a China comigo. Vamos nos casar novamente." Ouvi seu tom legítimo, e finalmente não aguentei mais. Levantei a mão e lhe dei um tapa forte. "Não me toque, nojento." Jiang Jingzi foi atingido com tanta força que inclinou a cabeça,
e antes que pudesse ficar com raiva, ouviu minha voz de nojo. Sua figura parou um pouco, e depois de um longo tempo, ele cerrou os lábios e disse: Eu não sabia que minha mãe tinha falecido naquele dia, Suyan. Não sou tão insensível. You me senti ridícula, Edai? You me senti ridícula, Edai? Jiang Jingzi disse com firmeza. Volte para a China comigo, não posso me importar com você e esse garotinho branco. Eu estava exasperado e ri, mais uma vez levantando a mão para lhe dar um tapa, mas ele segurou sua mão. Não hesitei e levantei o pé diretamente para chutá-lo na virilha. Jiang Jingji imediatamente deu 2 passos para trás, com o rosto corado, olhando para mim com incredulidade. Limpei minha mão com nojo e disse: Que qualificações você tem para se importar com o que eu faço com outras pessoas? Não há problema em você me trair com Lin Yaya, mas não há problema em eu encontrar um garoto branco? Jiang Jingzi, quem você pensa que é? Jiang Jingzi suportou a dor em seu corpo e se endireitou. Se você se importar com isso, posso me separar de Lin Yaya. Desculpe, não me importo. Eu ri friamente, e puxei diretamente a mão de Cecil para dentro do carro. As veias da testa de Jiang Jingzi saltaram para cima, ainda me perseguindo. Suyan, você não pode fazer isso comigo. Eu ignorei, mas Cecil não sabia o que lhe vinha à cabeça, e até convocou diretamente a polícia branca. Depois de algumas negociações, a polícia caminhou agressivamente em direção a Jiang Jingzi. Jiang Jingzi estava acostumado a correr solto na China. Ele não colocou a polícia em seus olhos e disse diretamente com uma voz fria: Cai fora. A polícia naturalmente não o deixou na mão. Imediatamente levantou a arma e atirou na perna dele. Jiang Jingzi caiu no chão com um grito de dor. Eu olhei para as pernas dele, que estavam cobertas de tristeza, e meu coração não se moveu nem um pouco, apenas se sentiu ridículo e merecido. E Jiang Jingzi olhou para minha expressão fria pelo espelho retrovisor, e o sangue em seu rosto desapareceu pouco a pouco, e finalmente ele gritou com toda a sua voz: Suyan, volte aqui. De volta à vila, Cecil disse seriamente: Suyan, isso é muito perigoso, quero protegê-lo. Pensei cuidadosamente sobre isso, e achei que não haveria problema. Sim, você define o salário. Quando Cecil soube que havia um salário, ele ficou ainda mais feliz. Eu não tenho nenhum pensamento sobre Cecil. Cecil é naturalmente igual a mim. A única pessoa suja é Jiang Jingji. Depois daquele dia, Jiang Jingji parecia ter se acalmado. Afinal, sua lesão na perna realmente se tornaria um aleijado se ele não a tratasse honestamente. Quando encontrei Jiang Jingzi novamente foi na entrada da vila e dessa vez ele trouxe Lin Yaya com ele. Lin Yaya ainda não tinha clareza sobre a situação, apenas segurando o estômago e apoiando-se delicadamente em Jiang Jingzi. A opinião pública no país a afetou bastante, mas ela achava que desde que pudesse se casar com Jiang Jingzi, poderia viver uma vida arrojada sem ser atriz. Então, nesse momento, seu rosto estava muito corado, e ela olhou para mim com um sorriso. Suyan, faz tempo que não nos vemos. Mas as primeiras palavras que Jiang Jingzi disse fizeram seu rosto mudar. Suyan, desde que você esteja disposta a voltar para a China comigo, posso deixá-la fazer um aborto. Olhei para as duas sem expressão, apenas me sentindo irritada. Lin Yaya, no entanto, avermelhou instantaneamente os olhos, e sua voz tremeu. Jingzi, do que você está falando? Estou carregando seu filho. Lin Yaya. Jiang Jingzi não disse nada. Apenas cerrou os lábios e olhou para mim, como se estivesse esperando a minha resposta. Lin Yaya desmaiou completamente e deu um tapa em Jiang Jingzi como um louco. Seu animal, como você pôde fazer isso comigo? Eu assisti calmamente a esse bom show até que Jiang Jingzi sacudiu impacientemente Lin Yaya, antes de falar despreocupadamente. Desapareça, se você voltar para me atrapalhar. Farei com que a polícia lhe dê outro tiro. O rosto de Jiang Jingzi mudou. Subconscientemente tocou sua coxa. O ferimento de bala não havia cicatrizado completamente. A dor parecia ainda estar em sua mente. Nesse momento, Cecil também saiu da casa, ainda carregando uma arma. Afaste-se, ou eu atiro. O rosto de Jiang Jingzi mudou drasticamente. De um lado, o medo da arma. Do outro, a irritação por Cecil ter saído da minha casa. Ele recuou e gritou: Você dormiu com ele? Eu fiz uma careta, e não disse nada. Jiang Jingzi e Lin Yaya foram forçados a ficar do lado de fora da casa, até que Cecil guardasse sua arma. Eu estava prestes a voltar quando ouvi o telefone de Jiang Jingzi tocar. Era o assistente da empresa. Quando Jiang Jingzi o atendeu, seu rosto estava verde e branco, e ele me olhou com incredulidade.
E, nesse momento, finalmente me lembrei de que meu parceiro na China parecia ter dito que esse momento, com a reputação de Jiang Jingzi arruinada, e ele próprio optando por deixar o país por algum motivo, era uma boa oportunidade para atacar. Portanto, nesse momento, a ligação telefônica que ele recebeu deveria ser um lembrete de que havia algo errado com sua empresa. Olhei para Jiang Jingzi com interesse e até levantei uma sobrancelha para ele, triunfante, antes de dizer com meu fone de ouvido: fui eu quem fez isso. A expressão de Jiang Jingzi foi caindo aos poucos, como se ele tivesse ficado muito irritado. Fequei a porta bruscamente, sem dar a ele a chance de se acalmar. Os assuntos da empresa não podiam ser adiados. Então Jiang Jingzi só ficou do lado de fora da porta por um tempo antes de voltar correndo para lidar com o problema. Comi e bebi como de costume. Vivi uma vida arrojada. E as vacas e ovelhas da minha família foram mantidas fortes. E eu tinha dinheiro suficiente para gastar pelo resto da minha vida. Depois de algum tempo ouvi dizer que Jiang Jingzi havia salvado a empresa novamente. Mas antes que eu pudesse me irritar, ouvi que a empresa de Jiang Jingzi tinha outro problema, e dessa vez, era a jogada de Lin Yaya. Jiang Jingzi a forçou a fazer um aborto e não a ajudou a compensar os danos astronômicos liquidados, claramente querendo acabar com o relacionamento com ela. Ela estava tão desesperada e ressentida que decidiu seguir meu exemplo, roubando segredos da empresa e vendendo-os para a empresa rival de Jiang Jingzi, um após o outro devido a problemas pessoais e bagunça, o que também levou à remoção direta de Jiang Jingzi do cargo de presidente. A família Jiang não pode cair, mas a família Jiang e Jiang Jingzi não tem nada a ver. O setor da família foi assumido diretamente pelo ambicioso tio de Jiang Jingzi, que anunciou que Jiang Jingzi seria expulso da família Jiang. Jiang Jingzi reprimiu seu tio por tantos anos, os dois são incompatíveis há muito tempo. Desta vez, com o tio mais velho no poder, o destino de Jiang Jingzi pode ser imaginado. Depois de mais um tempo, ouvi as pessoas dizerem que Jiang Jingzi sofreu um acidente de carro e foi atropelado por Lin Yaya, que recebeu dinheiro do tio mais velho da família Jiang. Isso só pode ser atribuído a Jiang Jingzi por fazer coisas demais, forçando suas duas mulheres, que o levaram à morte. O acidente de carro não tirou diretamente a vida de Jiang Jingzi, mas, mais cruelmente, fez com que ele perdesse as pernas e se tornasse inválido, o que também é considerado uma ofensa merecida. Era outro outono, e voltei sozinho ao meu país para visitar os túmulos. Coincidentemente vi Jiang Jingzi em uma cadeira de rodas na estrada, e sua aparência desgrenhada quase me fez não reconhecê-lo. Para minha surpresa, ele estava vendendo frutas na beira da estrada, o que deveria ser sua única fonte de renda no momento. Para minha surpresa, ele estava vendendo frutas na beira da estrada, o que deveria ser sua única fonte financeira no momento. Não havia piedade em meu coração, e eu estava calmo a ponto de ser um pouco assustador. Aquele gênio, que já foi elogiado por todos, morreu por suas próprias mãos. Naquela época, Lin Yaya deixou o setor de entretenimento porque não podia pagar as altíssimas indenizações e depois foi presa por agressão intencional. Agora que penso nisso, acho que serei libertado da prisão em mais 2 anos, e não sei que faíscas ainda serão lançadas sobre esses dois até lá. Não deixei que Jiang Jingzi me visse, e calmamente me virei para sair. O túmulo de mamãe está limpo. Contratei alguém para limpá-lo regularmente. Olhando para a mulher gentil da foto, meus olhos estavam um pouco úmidos. Ajoelhei-me e sussurrei: mamãe, estou vivendo uma vida feliz sozinha agora. A brisa roçou as pontas do meu cabelo, como se minha mãe estivesse respondendo a mim.